Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Hoje estamos ao vivo de novo, porque estamos aqui na linda Zurique. E comigo está o único e inconfundível Ali Abunimah, fundador do Electronic Intifada, e também a Amira Bersi, que teve uma experiência e tanto no ano passado, em janeiro, aqui na Suíça. Muitos de vocês devem lembrar que o Ali foi naquela época detido pela Polícia Federal Suíça e hoje temos algumas atualizações sobre isso. Talvez a gente possa começar com o Ali. Você pode contar rapidamente o que aconteceu com você em janeiro? Fazer um resumo da história. Obrigado, Pascal. Que prazer enorme te conhecer pessoalmente. Eu já tive a chance de participar do seu canal antes e sou um grande admirador do seu trabalho. Então, muito obrigado por conversar com a gente hoje. O que aconteceu em janeiro de 2025 foi que eu fui convidado para Zurique por um grupo chamado Universidade Melancia para realizar eventos públicos sobre o genocídio em Gaza, que é, e continua sendo, uma preocupação para muita gente na Suíça, assim como no resto do mundo. E eu fiquei muito animado com esse convite, porque Zurique tem uma comunidade de ativistas incrível e muito engajada. Mas o que aconteceu de forma realmente chocante foi que depois que eu entrei na Suíça, e enquanto eu estava a caminho do local do evento, na verdade não o local original, mas um local substituto, porque o primeiro tinha sido cancelado, eu fui, na prática, sequestrado por policiais à paisana, empurrado dentro de um carro e levado para a prisão por 3 dias. Depois disso, fui expulso à força do país, com o objetivo de impedir nossos eventos públicos sobre a situação na Palestina. Desde então, é claro, a gente tem tomado as medidas legais cabíveis. Mas podemos falar mais sobre isso, a menos que você queira que eu detalhe melhor o que aconteceu. Não, eu só queria também ouvir a sua opinião, Amira, porque você realmente viu o que aconteceu, certo? Você pode contar rapidinho pra gente como foi toda aquela cena lá em Zurique, em janeiro de 2025? Isso. Foi realmente um choque. Eu não sabia quase nada sobre o Ali. Tinha conhecido ele na noite anterior, bem rapidamente. Eu estava a caminho do local do evento e, na verdade, talvez um pouquinho atrasado. Estava atravessando a rua quando vi 3 homens, pelo que consegui perceber, atacando um pedestre. Achei que fosse uma gangue, tipo um grupo assaltando alguém. Quando terminei de atravessar a rua, percebi que era o Ali. Vi eles empurrando ele contra a parede, pois arrastando ele pela rua até um carro. E então saíram dirigindo. Então, foi tipo um filme ruim de Hollywood, né? E o fato é que essas pessoas te mantiveram preso. Na última entrevista que a gente fez no meu canal, você contou toda a história, também lá na prisão, explicou o que aconteceu com você e depois como te tiraram de lá às pressas. E isso acabou sendo totalmente ilegal, certo? Quer dizer, você entrou com um processo contra as pessoas que fizeram isso com você e até agora tem vencido na primeira instância. Pode contar pra gente em que ponto o caso está agora? Sim, nós entramos com vários processos legais, incluindo recursos administrativos e queixas criminais. E agora eu sei muito mais do que gostaria sobre o sistema jurídico suíço, muito mais do que eu jamais imaginei que precisaria saber. Mas havia vários aspectos, porque eu fui preso, fiquei detido na prisão, e também a FEDPOL, que é, digamos, como o FBI da Suíça, a Polícia Federal Suíça, emitiu uma proibição de entrada e uma ordem de expulsão. Então são 4 elementos aí: prisão, detenção, proibição de entrada e expulsão. E nós contestamos cada um deles. No Tribunal Administrativo de Zurique, nós questionamos a prisão e a detenção, o fato de eu ter sido mantido na cadeia. E lá nós tivemos uma decisão favorável que declarou que a prisão e a detenção foram ilegais, inconstitucionais e violaram a Convenção Europeia de Direitos Humanos.
também ficou reconhecido que nunca houve, absolutamente nenhuma, base legal para minha detenção. Além disso, nós contestamos a proibição de entrada e a ordem de expulsão no Tribunal Administrativo Federal e também vencemos lá. O tribunal decidiu que houve graves violações dos meus direitos ao devido processo e, no fim, a Polícia Federal teve que tomar uma nova decisão, uma decisão retroativa. Resumindo, o resultado foi que tanto a proibição de entrada quanto a ordem de expulsão foram consideradas ilegais. E além desses processos, eu apresentei queixas criminais contra várias pessoas. E é em parte por isso que eu estou preso na Suíça agora. Eu não vou falar mais sobre esses casos agora, porque eles ainda estão em andamento. Mas eu também apresentei, e já tinha anunciado isso antes, uma queixa criminal contra Nicoletta Della Valle, que era diretora da FEDPOL na época. Ela não ocupa mais esse cargo, e esse processo ainda está pendente. E o motivo pelo qual eu apresentei a queixa contra Nicoletta Della Valle é que, além das ações judiciais que nós movemos, houve uma investigação do Comitê Parlamentar de Controle, que é um órgão do parlamento, sabe? Eles investigam e fiscalizam o governo. E eles concluíram que havia indícios de que Nicoletta Della Valle teria se envolvido em uma interferência política indevida para tomar uma decisão ilegal que acabou resultando na minha prisão e detenção. E o que também é significativo sobre a Nicoletta Della Valle é que, como já foi amplamente divulgado, ela se aposentou da FEDPOL logo depois desse incidente e foi imediatamente contratada por uma empresa de investimentos israelense chamada Champel Capital, que investe fortemente na indústria de armas e muito provavelmente lucra com o genocídio em andamento. Então, eu achei importante responsabilizá-la, mas também tentar buscar um pouco de transparência. Por isso, nós apresentamos uma queixa criminal contra ela por uso indevido de cargo público. Oi, só um recado bem rápido. A melhor forma de apoiar o canal é se inscrevendo na minha newsletter gratuita no Substack. Você também pode ajudar com uma assinatura paga por lá ou comprar alguns dos nossos novos produtos no site neutralitystudies.com. Os links estão aqui embaixo. Te vejo por lá. Quando eu soube desse caso, eu não conseguia acreditar que isso estava acontecendo na Suíça. E Amira, você também me disse que nunca tinha visto algo assim antes. E aí você tentou chamar a atenção do público para isso, né? Mas não teve muito sucesso dentro da Suíça, certo? Sim, acho que essa é a parte que mais me choca. Quer dizer, o fato de que pode haver abuso de poder por parte das autoridades não é o mais surpreendente, mesmo num sistema democrático. O que realmente define se um sistema funciona e é democrático é se existem mecanismos para investigar o que aconteceu, se há instituições dispostas a investigar, se existe uma forma de responsabilizar essas autoridades quando agem fora da lei. Então, para mim, por mais que eu seja uma grande admiradora e ache que houve uma grave injustiça contra o Ali, essa não tem sido a minha principal preocupação. Ele entrou com um processo, tinha condições de fazer isso e obteve a decisão correta. Mas a questão maior, a mais preocupante, é sobre os meus direitos como cidadã aqui, que as autoridades e as figuras políticas não hajam fora da lei e que sejam responsabilizadas para que não possam me impedir, me controlar ou decidir por mim quais discursos eu posso ouvir e qual história, qual versão da história é a verdadeira. E isso é, na minha opinião, o mais preocupante. No começo, quando tudo aconteceu, eu entendo que ninguém se interessou muito porque os detalhes ainda não estavam claros, mas depois a gente leu a matéria e descobriu que a FEDPOL, na verdade, anulou a decisão ou a avaliação das próprias instituições suíças que tinham decidido não impor uma proibição de entrada. Eles concluíram que não havia nada. Quer dizer, os tribunais decidiram que ele não cometeu crime algum. Ele não cometeu crime, e nenhum dos discursos dele representa uma ameaça ou viola qualquer regra.
Mesmo assim, as autoridades suíças ou figuras de autoridade resolveram que a decisão final era delas. Então, quando isso veio à tona, e ainda assim não houve nenhuma investigação, eu fiquei sem saber a quem cabia agir. E eu acho que a gente precisa destacar isso, né? Todos os processos que você está enfrentando agora são por iniciativa sua, certo? É porque você entrou com ações ou porque tentou defender seus direitos. Mas não existe nenhum promotor público que tenha realmente intervindo e dito: precisamos investigar o que aconteceu com a Nicoletta de Blavalli. E a outra pessoa que está bem envolvida nisso é o Mário Fer, certo? Talvez você possa falar um pouco sobre isso. Mas até agora, não tem ninguém do lado do governo tentando intervir para investigar essa situação, né? Então, como a Amira mencionou, isso é importante. Mesmo antes de eu chegar à Suíça, em janeiro de 2025, as autoridades de Zurique já tinham pedido à FEDPOL que me proibisse de entrar no país. Certo, a FEDPOL fez uma avaliação e nós conseguimos esse documento durante o processo judicial que dizia que eu não represento nenhuma ameaça à segurança da Suíça, que o que eu digo está protegido pela liberdade de expressão e que uma proibição de entrada seria injustificada. Essa foi a avaliação original deles. Depois, por intervenção da Nicoletta Della Valle, isso foi revertido e a decisão ilegal foi tomada para, de forma retroativa, impedir a minha entrada e depois me deter e me expulsar. E sim, essas decisões judiciais são resultado da nossa iniciativa. Aliás, eu tive muito apoio para fazer isso. Em memória acho que se está feito pela gross que o esse decidido pelo Comitê de Consultoria. Ela tive temos para strength. I had nothing to do with that, and they did a very good investigation which revealed important. Eles fizeram uma investigação muito boa, que revelou informações importantes. Então, foi uma iniciativa, e o mérito é dos parlamentares que decidiram fazer isso. Em relação ao Mário Fer, nós realmente entramos com processo criminal contra ele. Mas, infelizmente, o Comitê Executivo de Zurique, o governo de lá, se recusou a retirar a imunidade dele. E essa é a situação até hoje, o que significa que é difícil para a gente responsabilizá-lo. No fim das contas, cabe aos eleitores de Zurique decidir o destino dele. E claro, isso é assunto deles. Mas eu gostaria de ter a chance de confrontá-lo dentro do devido processo legal. Confront him through the legal due process, in a fair process. That's all I ask for, you know. Um processo justo. É só isso que eu peço. E olha, para ser justo com os tribunais suíços, eles me trataram de forma correta. Isso é algo que deve tranquilizar as pessoas na Suíça, porque muita gente me disse o quanto ficou chocada com o que aconteceu comigo e como algo assim poderia acontecer lá. Mas, por outro lado, os tribunais tomaram a decisão certa, embora a gente tenha precisado lutar por isso. Então foi uma iniciativa nossa, e eu não teria conseguido sozinho, como indivíduo. Só foi possível porque eu consegui o apoio de muitas pessoas ao redor do mundo para financiar as ações judiciais. Além disso, os advogados com quem trabalhei, que são excelentes, foram muito generosos. Sim, ainda houve custos, mas eles também foram muito generosos com o tempo e com o esforço para tornar possível levar esses casos adiante. Então não é fácil fazer isso, nem todo mundo consegue. Eu tive sorte de poder fazer. E o motivo pelo qual eu fiz não foi por mim, pessoalmente, mas porque estamos vendo uma onda de repressão no Ocidente, de modo geral, contra a liberdade de expressão. Especialmente quando o assunto é a Palestina. Eu senti que era uma responsabilidade tornar esse tipo de abuso o mais caro possível para quem está no poder, com a esperança de que no futuro isso sirva para desestimular novas violações dos direitos de outras pessoas. Para mim, esse é o verdadeiro valor de buscar responsabilização. E falando sério, como cidadãos suíços, a Amira e eu temos que te agradecer por isso. Não havia nada que te obrigasse a fazer isso, mas obrigado por realmente levar essas acusações adiante. Porque exatamente como você disse, Amira,
essa é uma questão de saber se eles podem fazer isso com a gente também, e com qualquer pessoa. Vamos ampliar um pouco a conversa. O que isso nos diz sobre o estado dos assuntos internacionais em 2026? Porque a suspeita é, claro, muito forte de que isso foi feito para agradar alguém que não está nem um pouco na Suíça. Mas, Amira, se você quiser acrescentar algo antes disso, Amira, if you want to add something before that. Eu queria acrescentar exatamente o que ele disse, porque ele falou que a boa notícia para a sociedade suíça é que o tribunal e o sistema de justiça funcionam, mas eles só funcionaram no que diz respeito aos seus direitos e às violações contra você. E quanto aos direitos dos cidadãos suíços à transparência, à manutenção de registros, à responsabilidade e ao devido processo, isso não foi julgado. Esse não foi o caso. É por isso que eu estava dizendo, e continuo dizendo que são duas coisas diferentes. O fato de o sistema ter funcionado para ele é, primeiro, porque ele teve acesso a esse sistema, um acesso que outras pessoas não têm e que nós não tivemos aqui, onde nem sabemos direito quem deveria estar falando. Quer dizer, do ponto de vista do interesse público, quem, dentro desse sistema, qual mecanismo existe para defender os nossos direitos como cidadãos suíços, para garantir que as autoridades não ajam dessa forma? Ou melhor, não é que elas não ajam, não dá para impedir que ajam, mas que sejam responsabilizadas, que haja um freio, uma forma de dissuadi-las. que esse tipo de abuso de poder não aconteça. Quer dizer, e se acontecer, tem que ser corrigido, certo? O sistema precisa fazer isso. Então o que a gente está vendo é o seguinte: por um lado, o sistema funciona, mas por outro, me assusta o fato de isso ser possível. E talvez ali você possa comentar um pouco sobre isso, tipo, como é que o braço longo, não sei, como é que o braço longo de Israel chega até Zurique? The long arm of Israel reaches all the way to Zurich. Well, that's an important question, but just I'll add one thing. Olha, essa é uma pergunta importante, mas eu só quero acrescentar uma coisa ao que a Amira disse. Porque, de novo, eu acabei me tornando bem instruído sobre a lei suíça e a Constituição da Suíça. E a Constituição suíça tem um princípio interessante, algo curioso. Ela garante a liberdade de reunião, a liberdade de expressão e a liberdade de religião, o que é comum a muitas constituições democráticas. Isso não é tão incomum, embora seja algo muito valioso, mas ela também garante o direito de receber informação, que os cidadãos e residentes suíços têm o direito de receber informação. E nesse sentido, ao me impedir de falar, sim, houve uma violação dos meus direitos, mas também uma violação dos direitos das pessoas que queriam participar para receber essa informação. E eu entendo o que a Amira está dizendo, que não houve nenhum mecanismo para isso ser investigado, para isso ser reconhecido. E isso é importante para os cidadãos suíços continuarem pressionando. E eu reconheço o mérito, porque as pessoas aqui com quem eu tenho contato têm insistido nisso em Zurique e, sabe, por meio de pedidos de acesso à informação, pelos mecanismos que existem. Então eu acho que isso é importante. Agora, sobre o alcance de Israel, a gente consegue ver isso em todo o Ocidente. Eu não quero fazer acusações específicas sobre o que aconteceu aqui, sem saber exatamente, porque queremos que o processo judicial determine os fatos e faça isso de forma justa. Mas, de modo geral, dá para ver que em todo o Ocidente existe um medo de ofender Israel. As instituições, as universidades, as empresas, os governos, os parlamentares, todos estão em desacordo com as próprias populações, especialmente quando se trata da questão da Palestina e do genocídio. A gente viu isso numa pesquisa global recente do Pew Research Center, que mostrou que a diferença nas sociedades ocidentais, bom, no mundo todo, mas falando aqui da Europa e da América do Norte por um momento, porque são os países que mais apoiam Israel, é muito grande. Em todos esses países, como França, Alemanha, Reino Unido, Holanda, Canadá e Estados Unidos, a maioria da população tem uma visão muito negativa em relação a Israel. Where the population has very negative views towards Israel. And this is not reflected at all in the
E isso não se reflete em nada no nível das elites, nem na mídia, nem nas administrações universitárias, nem na vida política. E para mim, essa é a explicação de por que existe tanta repressão aberta agora. Porque quando o abismo entre as elites e a população fica tão grande, sabe, se o público em geral apoiasse a política ocidental de permitir e armar o genocídio israelense, não haveria necessidade de repressão. É por causa desse enorme déficit democrático. E eu acho que a repressão está ficando mais escancarada e mais evidente por causa do colapso total do apoio a Israel e a essas políticas. E sim, o braço longo de Israel, ou o braço longo do lobby, ainda existe. Mas eu acho que, de certa forma, esse braço está ficando atrofiado e mais fraco. Quer dizer, essa seria a esperança. Mas o lobby, sabe, é algo que a gente normalmente associa aos Estados Unidos, né? Digo, o John Mearsheimer e o Steve Walt escreveram aquele livro muito importante, O Lobby de Israel, e tentaram mostrar como o dinheiro, de forma sistemática, compra políticos. Eu só não imaginava que algo assim pudesse acontecer também dentro da Suíça. E a verdade é que a gente não sabe. Não sabemos o que aconteceu. Então vocês estão tentando descobrir isso por meio do processo legal. Mas foi uma surpresa para você também, certo? Que num lugar que parece tão respeitador das leis como a Suíça, e onde os processos políticos costumam demorar tanto, mesmo assim pareça possível que certos interesses consigam chegar diretamente a alguns cargos. Eu acho que o grande dilema, ou o enigma, para ser sincero, e para o qual eu não tenho uma resposta completa, é porque a gente vê esse fenômeno acontecendo em países ocidentais. A gente vê isso no Reino Unido, vê nos Estados Unidos. A gente poderia discutir até que ponto isso também é verdade na Suíça, ou em outros países que estão dispostos a sacrificar direitos fundamentais e instituições básicas só para reprimir críticas a Israel. Por exemplo, a gente viu o governo Trump atacando de forma direta a liberdade de expressão nos Estados Unidos, mirando nos movimentos estudantis que protestavam contra o genocídio em Gaza. No Reino Unido, a gente tem visto processos parecidos e também propostas para acabar com o direito a julgamento por júri. E isso acontece porque os jurados continuam absolvendo os ativistas do Palestine Action, mesmo quando eles admitem que entraram em fábricas de armas israelenses, nas fábricas da Elbit, para destruir armas e drones. Só que, quando vão a julgamento, eles apresentam o argumento da necessidade. Dizem que estavam agindo em defesa de outras pessoas, o que é uma defesa legal, afirmando que essas armas seriam usadas como parte de um genocídio em Gaza. Então, segundo eles, a ação foi justificada, apesar de qualquer violação técnica, como invasão de propriedade e coisas do tipo. E repetidas vezes, os jurados absolveram esses ativistas. Por isso, para contornar essa situação, o Reino Unido acabou manipulando o sistema para finalmente conseguir algumas condenações. E também nos Estados Unidos, a gente tem visto universidades basicamente sacrificando a liberdade acadêmica, a independência acadêmica, tudo isso motivado pela tentativa de suprimir qualquer debate sobre a Palestina ou críticas a Israel. Um argumento que dá para fazer é o seguinte: a questão palestina é um tema fácil para eles agirem assim, porque já existe um lobby muito forte. Eles podem usar a justificativa de que estão combatendo o antissemitismo ou qualquer outra explicação que apresentem. Mas o problema é que essas ferramentas de repressão continuam disponíveis para as autoridades e podem ser usadas depois para silenciar discussões sobre outros temas. Então, a Palestina acaba servindo como um caso de teste para criar um sistema mais amplo de repressão. Mas eu diria que desde que o genocídio começou em outubro de 2023, me surpreende ver como as elites ocidentais continuam tão firmemente comprometidas com o projeto sionista, mesmo diante de quão abertamente genocida ele é. E eu não posso dizer, sabe, tem gente que dá uma explicação muito simples para isso. Eu não posso dizer que tenha uma explicação simples para entender
por que a União Europeia, por exemplo, continua tão comprometida com Israel, apesar de isso ser tão impopular entre a própria população. Apesar de Israel não ser uma grande potência econômica, não ser uma fonte de energia, não ter aquelas grandes desculpas, pelo menos não de forma significativa, não é uma potência industrial importante. E essa é uma questão que exigiria uma conferência inteira para ser discutida. Mas provavelmente, hoje em dia, nem seria possível realizar uma conferência dessas em qualquer país europeu. Amira, what do you think? Because you do follow. Amira, o que você acha? Porque você acompanha a mídia suíça, acompanha o que está acontecendo por aqui, é onde você vive. Me parece que existe uma espécie de consenso estranho entre as elites, de que, sabe, falar em genocídio no contexto da Palestina é meio que... não é de bom tom, não é assim que deveríamos falar sobre isso. E que em outros assuntos de relações internacionais também existe um consenso das elites, ou pelo menos um tipo de discurso que aparece no Neue Zürcher Zeitung, no Tages-Anzeiger e em outros veículos, onde há um certo descompasso entre o que é discutido ali e o que se discute também nas redes sociais. Você concorda com essa minha avaliação, ou como você vê esse debate se desenvolvendo? E por que é que, em certos círculos, o que aconteceu com o Ali ainda é visto como, sabe, como se fosse o que deve acontecer com qualquer tipo de oposição, ou com o que chamam de antissemitismo, para qualquer pessoa que se oponha ao genocídio contra os palestinos? For anyone who opposes genocide against the Palestinians. Acho que esse é o segundo tema mais importante, o cenário da mídia e a imprensa aqui na Suíça, sobre o qual eu posso falar. Eu não acho que consiga explicar o porquê, mas posso dizer quais são as opções possíveis. E olhar para a mídia suíça em geral é uma coisa, mas olhar para o NZZ é algo completamente diferente, porque... eu preciso dizer, com o caso que o Ali levou adiante e com as decisões e investigações que surgiram disso, as conclusões realmente mostraram abuso de poder e motivação política por parte dessas duas entidades, o Fedpol e a Polícia de Zurique. E o relatório do Comitê Parlamentar de Supervisão também apontou essas questões. Então, o resultado e as conclusões deveriam ser a verdadeira história. Até hoje, mesmo agora, isso praticamente não recebeu cobertura. Só depois que essas decisões saíram é que o assunto começou a aparecer. E agora que o Ali anunciou que vai vir, teve um pouco de cobertura. E eu só vi, acho que uma matéria do NZZ, porque eu obviamente evito. É uma porcaria completa. Mas o que me impressionou é que não só foi barato, no sentido de sensacionalismo, mas toda a cobertura foi basicamente um catálogo do que eles chamam de declarações controversas do Ali. Então você termina de ler a matéria com a impressão de que o interesse público está no que o Ali representa. E não no fato de que, segundo as conclusões, a questão central é se as autoridades suíças podem prender, deter e deportar alguém de forma ilegal, sem justificar suas razões, serem repreendidas pelos tribunais e ainda assim escapar de qualquer tipo de escrutínio ou responsabilidade. E eu acho que o fato é o seguinte, porque você mencionou algo sobre o lobby. Depois do que aconteceu com ele no ano passado, nós enviamos cartas, fizemos perguntas, pedimos investigações. Por que isso foi revertido? E depois a gente também pediu informações sobre comunicação. Usamos o IDG para solicitar dados sobre comunicação e documentação. Até agora, quer dizer, as autoridades se recusaram a fornecer essas informações. E isso também não foi noticiado. A gente viu algumas conexões. Existem ligações estabelecidas entre o lobby israelense aqui e várias pessoas em cargos públicos ou na imprensa. Essas ligações são, como posso dizer, verificáveis. A gente encontrou isso por meio dos nossos pedidos. Mas, no fim das contas, nada acontece a partir disso. Então, se eles estão alinhados, se a imprensa, algo como o NZZ, com a forma como contam a história e como cobrem o assunto, o interesse que eles parecem ter é garantir que a opinião de Ali fique fora do conhecimento público. É isso.
Yeah. So it doesn't get out as far as it should. Então, isso não chega tão longe quanto deveria. O quarto poder não está cumprindo o papel de investigar esse tipo de coisa por conta própria. Ali, talvez para encerrar, tem mais alguma percepção que você tenha adquirido ao longo desse 1 ano e meio de processo? Algo que você acha que entendeu sobre como as coisas funcionam? Talvez nem tanto na Suíça, mas sobre o sistema de repressão e o sistema de silêncio em torno dos métodos repressivos. On repressive methods. Olha, eu nunca teria imaginado que eu fosse importante o bastante para ser alvo de um pedido do cantão de Zurique para me proibir, que eu seria avaliado pela Polícia Federal e pelo Serviço de Inteligência da Suíça. E, na verdade, eles concluíram que eu não represento nenhuma ameaça. Mas, mesmo assim, o simples fato de isso ter acontecido, em 1 milhão de anos, eu nunca teria pensado que eu mereceria algo assim, só porque eu dirijo uma publicação online. Tudo que a gente publica está lá, disponível para qualquer pessoa ler. A gente não esconde nada. E eu só pensei, tá bom, sim, tem gente que acompanha meu trabalho, mas no fim das contas, eu não sou assim tão importante. O que eu aprendi é que eles estão observando tudo e todos. E qualquer meio de informação que desafie o discurso das elites, seja sobre a Palestina, sobre a Ucrânia ou sobre qualquer outro tema, é visto como uma ameaça. Então existe, eu diria, um certo sentimento de insegurança entre as elites, o que me surpreendeu. E a outra coisa, não posso dizer que me surpreendeu, mas a experiência confirmou, é que há muita gente que realmente detesta esse tipo de repressão. Mais e mais, no Reino Unido, ou nos Estados Unidos, ik had dispost essa solitude para enfrentar. And who are willing to act in solidarity to challenge it. And this is so important to know that we can resist. E é muito importante entender que a gente pode resistir, especialmente quando faz isso de forma coletiva. A gente pode vencer. Claro, não somos tão poderosos quanto os estados, mas o nosso poder não é insignificante. O que eu mais destacaria da minha experiência nesse último ano e meio é que tudo foi um esforço coletivo. O trabalho jurídico foi financiado por vaquinha. Os advogados se dedicaram porque acreditam no Estado de Direito e nos direitos humanos. E pessoas do mundo todo viram nisso uma chance de reagir. É isso que a gente precisa levar dessa experiência. Vale a pena lutar. A gente nunca deve dizer, tá bom, o que é que dá para fazer? We should never say, well, okay, what can we do? I mean, they're so powerful. No. Quer dizer, eles são muito poderosos. Mas não, eles têm medo da opinião pública. Têm medo das pessoas que falam abertamente. Têm medo da mídia independente. Têm medo de você. O seu canal, por exemplo, foi tirado do YouTube por um tempo. E eles podem dizer que foi um erro, ou que a inteligência artificial cometeu um erro. Mas essa IA errou por um motivo, entende? Então o ponto é que isso pode acontecer com qualquer um de nós, a qualquer momento. No caso da Electronic Intifada, a gente já teve vídeos apagados, sem nenhuma justificativa. Por isso, eu diria que a nossa solidariedade coletiva e a nossa resistência conjunta a esses abusos são importantes e podem sim fazer diferença. Acho que a gente precisa dar um susto neles, todos juntos. E com isso, bom, o nosso tempo está acabando. Mas eu agradeço muito a participação de vocês dois. Vamos assustar eles mais um pouquinho. Só um pouquinho. Ali, Miri, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.